daily life. Get stuck in it, you're alright. Salve galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Dave. E eu sou a Sueli. E esse é o canal Casalzinho mais top do Brasil, galera. Tamo junto, Penélope chamado. Hoje... O quê? Bem do reino. Hoje a gente vai reagir aí, galera. O diretor é louco, tô mostrando tudo do Caio Fuku. Meu Deus, Isso tá aí. mostrando tudo. Galera, caraca, vamos ver como que tá esse negócio aí. Deve tá daquele jeito, hein? Então deixa Muito muito like like aí, nesse galera. vídeo. Se inscreve aqui se ainda não for inscrito, ativa as notificações. Também se inscreve no nosso canal secundário de anime, beleza? E também agora a gente tem um grupo lá no Discord, então... Vamos lá, galera. Tá da hora, hein, Tá mano? tudo na Tá da descrição hora. do vídeo. Segue a gente lá no Instagram também, na plataforma roxa, que está tudo também na descrição do vídeo, beleza? Isso aí, galera, sem mais delongas aí, já ativa o sininho de notificação pra não perder nada. Que Já aqui que é é melhor que Netflix. Netflix, então bora pra mais um vídeo. Bora. Ok, eu gostaria de dizer que esse episódio de Kaifuku foi mais leve que o anterior, e ele meio que foi, né? Mas ao mesmo tempo, teve aquele começo que... Bom, não dá pra chamar aquilo de leve, o protagonista levou ele... Ele literalmente levou. Eu não posso mostrar grande coisa, então eu vou botar essa imagem na tela do cara atrás dele e vocês imaginem o resto, sem... Bom, de qualquer forma, vamos lá. Fala, pessoal, voltamos aí com mais um episódio de Kaifuku, episódio 3. Onde aconteceu menos coisas em comparação ao episódio anterior e menos coisas chocantes também, embora o começo não seja nada leve. Mas a segunda metade deu uma aliviada no clima, o que é bom pra variar. Se todo episódio for super pesado, algumas pessoas acabam cansando. Variedade sempre é bom. Então vamos lá. Como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal e apertar aquele sininho pra não perder nenhum vídeo. E quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras semanalmente, já tem mais de 300 vídeos extras. Caraca. Pra quem virar membro, tem guias, tops, recomendações de anime, mangá, quadros exclusivos de análise técnica, conteúdo mais pesado, já que os vídeos dos membros não são monetizados, o que me dá mais liberdade. E você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês, com perguntas e respostas, e impressões todo final de semana, onde eu comento aí tudo que eu tô acompanhando de anime da temporada. E tem também a versão mais pesada do review de Kaifuku. No caso, tem várias cenas que eu não posso comentar aqui, é bem óbvio o porquê. Então... Teve uma cena super engraçada no episódio passado, sim, no meio daquela coisa pesada pra caramba. Teve uma cena que virou meme na internet e eu não podia comentar sobre porque ia ser desmonetizado. Então, Nossa. é o tipo de coisa que eu falo, no caso, na versão dos membros do review de Kaifuku. E também detalhes do que cortaram da Light Novel e tal, o pessoal reclamou, eu detalhei algumas coisas lá. Principalmente relacionado a isso aí, que cortaram em comparação à Light Novel, mas ainda assim tá mostrando muito mais coisa do que eu esperava nessa obra. Por exemplo, isso aí, eu não pensei que iriam mostrar, eu pensei que iriam cortar e tal. No caso que o protagonista foi judiado, eu pensei que iam mostrar uma coisinha aqui, outra ali, mas iam dar uma aliviada em geral. Não estão aliviando nada praticamente, estão cortando uma coisinha outra ali da vingança, mas fora isso tá relativamente fiel. Quem leu o mangá, por exemplo, vai notar que tá igual ao mangá. Só quem leu a web novel ou light novel que vai notar diferenças, no caso é mais pesado um pouco. A vingança lá, tipo, ele quebrou os dedos da garota e tal, naquele episódio da vingança. Ele arrancava as unhas dela e tal, tinha uns extrazinhos lá e alguns outros que eu não posso comentar aqui. Eu já falei aí no review, no caso que eu faço sem censura pros membros, no final de semana. E esse episódio, o 3, não tem tanto pra comentar. Se eu fizer um review, vai ser bem curtinho em comparação ao anterior. O anterior teve 20 minutos, eu falei de muita coisa ali. Caraca. Mas nesse aqui vai ter provavelmente uns 5 minutos se eu fizer. Mas de qualquer forma, o começo aí é só o protagonista levando, literalmente. Sim. Quer dizer, antes ele foi judiado por essa aí de formas que eu não posso detalhar aqui, é muito óbvio pra quem viu o porquê. Tudo bem que ela é sádica, eu acho que a maioria já notou isso, mas ela tem uns fetiches bem loucos, com certeza. Mas de qualquer forma, essa aí também judiou depois do protagonista, é basicamente uma filhinha indiana lá deles esperando pra judiar em ordem dele. Essa aí é o mais fácil de mostrar, uma coisa ou outra ali não dá grande problema, mas ela é completamente louca também, atacou ele, violentou ele ali porque queria... Bom, eu posso falar isso aqui? Bom, ela queria ganhar intimidade com a princesa e ganhou através dele porque ele... Ah, meu Deus do céu. É complicado pra caramba fazer esse review de Kaifuku. A versão dos membros é tão fácil, eu posso falar o que eu quiser, não tem problema. Aqui é muito complicado. De qualquer forma, ela fez um bagulho muito doido aí com ele.
fora de judiar dele, chutar ele e tal, descontar porque ela tá apaixonada pela princesa, ela queria ter alguma coisa com a princesa, ela é lésbica. E ela não consegue, a princesa não dá bola pra ela. De qualquer forma, depois dela vem esse cara aí, o protagonista tá todo acabado lá à volta. Pra casinha de cachorro dele, porque é como estão tratando, coitado. E aí vem esse cara, que ama ele de paixão, ou pelo menos fala como se adorasse ele e tal, mas o cara é completamente louco. Eu nem sei o nome desse tipo de relação, onde o cara judia pra caramba da vítima e depois fala que ama ela e tal, e judia pra caramba, é muito doido. Se chama doido. No caso, a relação que esse cara tinha com o protagonista, mas é mais um que tava judiando dele lá, violentando ele, Diaba 4 lá todo santo dia, pelo que ele falava. Ele passava por isso aí. E, bom, ele acorda e uma curiosidade. Eu não sei se vocês notaram, mas as cenas que ele dorme com essa garota aí, que no caso é uma relação mais normal, eles sempre pulam a interação lá. No caso, indica que ele vai dormir com ela e acordam os dois juntos na cama já. E no caso, dão indicações do que aconteceu, mas não ficam focando na cena de forma explícita. Já nas partes de vingança, ou quando ele tá sofrendo alguma coisa, que depois ele vai querer se vingar, nessas partes mais pesadas eles geralmente deixam explícito, igual a cena da princesa aí, que eu não posso mostrar aqui, é óbvio. Mas é curioso aí, igual na vingança do episódio passado, explicitaram a cena inteira lá. Mas no finalzinho, quando foi com a garota já com lavagem cerebral e tal, não foi uma relação forçada, aí eles pularam. Então, partes leves disso, claramente, eles devem pular aí, a gente criou já basicamente um padrão nisso, e quando for algo pesado, eles provavelmente vão explicitar mais. Foi a impressão que deu até agora, pelo menos. Mas bom, o protagonista relembrou aí parte do que aconteceu com ele, ainda assombra ele, já que ele passou por isso por muito tempo ali. Outra curiosidade interessante é que ele tem medo dessa garota aí, mostrou lá na opening, inclusive. Ela é irmã da princesa, no caso ele considera ela muito mais inteligente do que a Freya. Ele tem até medo dela, não quer ficar lá, no caso com medo que ela volte. Então, curioso, isso aí não detalharam muito, ele só comenta que ela foi a única a perceber, que ele já tinha recuperado a consciência, mas ela percebeu e não fez nada? Deixou quieto lá? Será que ela não gosta da irmã e queria, no caso, que a irmã se desse mal mesmo? Então fica aí de dúvida por enquanto. A gente vai ter que aguardar a história progredir para descobrir o que vai rolar quanto a essa garota. Mas a opening já revela que ela vai ter participação relevante na história. De qualquer forma, fora aquela parte inicial lá pesada pra caramba, foi um episódio bem mais leve. Foi protagonista basicamente numa cidade, inclusive ajudando o povo de lá que estava doente devido à água deles. Estava poluída. Ele inventou inclusive o antídoto, usando o sangue dele, vendeu e tal. Mas essa parte em específico não era tão interessante assim. O mais legal aí, a gente vê um outro lado do protagonista, ele bem mais calminho e tal, sem caretas vilanescas ou algo parecido. Ele super de boa aí, com a garota ao lado dele, a garota ficou toda inocentezinha e tal. E claro, levanta a questão, será que as nossas memórias, no caso das experiências pelas quais a gente passa, que moldam a gente, ou é um negócio que já tá na nossa cerne desde que a gente nasce? Porque ele apagou as memórias dela, beleza. Só que ao apagar as memórias dela e começar a dar novas pra ela, ela muda completamente de personalidade. No caso, ela tinha uma tendência pro mal, digamos assim, era uma sádica, mas ela não mostra tendência alguma de sadismo nessa nova versão dela. Então era um negócio que ocorreu com ela devido às várias memórias que ela foi criando ao longo da vida dela. No caso, ela vivia toda mimada como princesa, levou ela a isso. No caso, ela virou uma pessoa mimada e acabou levando ela a ficar uma pessoa ruim. Então, se ela tivesse uma outra vivência, ela seria uma pessoa completamente diferente. É o que parece que o autor de Kaifuku acredita. Já que a princesa aí não tem nada do que ela era antes. O interessante, na minha opinião, seria botar alguns traços da princesa lá. Tudo bem que ele tá convencendo ela de outras coisas, é uma lavagem cerebral, mas ainda assim, você pegar uma pessoa e transformar ela em outra completamente diferente, eu ainda acho um pouco estranho. Eu acho que seria mais realista se realmente mudasse, porque apagou praticamente as memórias todas dela, mas ficasse alguma coisa dela ali, alguns traços de personalidade que são da cerne dela. Eu acredito em ambos, para ser mais preciso. Eu acredito que as nossas experiências nos moldam e também uma coisa que a gente já tem desde o nascimento. Alguns podem atrelar isso à alma, personalidade e tal, a não ser que você acredite que personalidade é formada através de experiências. O que é justo, não tem certo e errado quanto a isso, é uma discussão que vem há muito tempo. E eu achei interessante levantar porque a princesa, na minha opinião, mudou demais. Tipo, virou outra pessoa. Não tem mais nada a ver com ela. Doideira. Então essa parte é curiosa. E até leva a pergunta, será que o protagonista vai ter coragem de executar a grande vingança dele, que é mais pra frente na história, obviamente.
No caso, eu comentei no vídeo passado, do episódio 2. Bom, ele quer ter uma vida normal com ela e tal, os dois dormindo juntos sem parar, até que ela tem um filho com ele, e aí ele recupera as memórias dela. Só pra ela sofrer e tal, lembrar de tudo que aconteceu entre os dois. Fora a vingança, ainda vai lembrar que os dois ficaram como namoradinhos e tal, por um tempão, e ela ainda teve um filho dele. Só que, será que ele vai ter coragem disso? Ela mudou completamente de personalidade, mostra os dois, uma relação bonitinha na Oprah, inclusive, também. Então, será que ele não vai repensar isso em algum momento? Se vale a pena trazê-la de volta? Ele não vai se apegar a ela, nessa nova personalidade? São questões que dá pra levantar aí. Mas, bom, no final do episódio, o protagonista vai atrás de uma escrava de combate pra ajudar ele em lutas que ele pretende ter mais à frente na história. E, bom, ele acaba pegando essa aí, que tá doente e tal, e tá com um limitador de level. O cara até fala pra ele que não vale a pena, é a pior que ele tem ali, ainda é muito selvagem e tal. Mas, bom, ele quer ela de qualquer forma, ele gostou da expressão dos olhos dela lá, mais precisamente, ele notou que ela quer vingança contra alguma coisa, e ele acabou se identificando com ela. É alguém que ele classificou como igual a ele. Inclusive, ele quer ajudar ela a ter a vingança dela. E, bom, o limitador dela, que ela já chegou ao máximo que pode de força, não faz diferença porque ele tem o poder exatamente de aumentar isso, sim, é daquela forma. Mas ele pode sim aumentar o limitador de força dela. Inclusive, ficaram 6 meses explorando ele devido a isso também. Fora algumas que foram de crueldade mesmo. No caso, muita gente foi atrás dele exatamente porque queria aumentar o cap de level aí. Então, sim, você já imagina o que vai acontecer entre esses dois. É meio óbvio. Na verdade, pela opening, já fica bem óbvio aí que ela vai acabar gostando até dele. Foi bom aí ver um outro lado do protagonista, dar uma humanizada nele, mostra que ele não é só um louco obcecado por vingança aí, fazendo caretas e o diabo a 4. Ele tem as partes que ele fica normal também, é legal com as pessoas e tal. Então é bom que dá uma variedade aí a coisa toda. Alguns reclamaram, queriam, no caso, mais vingança nesse episódio, mas calma. Se tiver, no caso, cenas pesadíssimas todo episódio, vai ter muita gente que ficou incomodada já com o episódio anterior, que não vai aguentar. É bom dar uma variada aí. Alguns episódios têm coisas pesadas, vingança e tal, né? E outros têm outras coisas. Alguns têm só ação, não chega a ter vingança, algo parecido. É legal ter variedade em uma história. Ficar só a mesma coisa sem parar, enjoa também. Então, teve a parte pesada no começo, mas sim, fez muita gente sangrar pelos olhos, provavelmente lá aquele começo. Mas é pra reforçar, basicamente, o que fizeram com o protagonista e por que ele tá obcecado atrás de vingança. Depois de meses, quer dizer, anos, na verdade. Porque foi 6 meses nessa realidade, depois dele voltar no tempo. Antes dele voltar no tempo, foram anos ele sofrendo aquilo. Então, imagina a mente desse cara. Tipo, ele é totalmente perturbado, com certeza, não tem como não ficar. O autor até podia colocar que ele tem sérios problemas psicológicos, ficou doidão depois do que fizeram com ele. O que justificaria lá as risadas doidas e caretas que ele faz de vez em quando. O bicho tá basicamente muito perturbado. E, bom, tem gente me perguntando se Kaifuku não se encaixaria na definição de hentai com história, porque tem cenas 18+, mas tem muito mais história que cenas 18+, se você for contar o tempo que ele gasta em cada uma. Olha, depende. Você considera Spartacus, não sei se alguém já viu a série, mas tem toneladas de cenas 18+, explícitas mesmo. No caso, tem as partes baixas e tudo mais, eu diria que é bem mais pesado nesse sentido do Kaifuku, tem vingança também e tal. Spartacus é bem pesado, sanguinário, é sangue basicamente... Bom, cenas 18+, pra tudo que é lado. Então, Spartacus seria um pornô com ação? É muito complicado avaliar dessa forma, porque se você considerar que qualquer série que tenha um pouco de cena 18+, é necessariamente uma série só 18+, no sentido de que, é um hentai ou é um pornô, então, como você encaixaria séries que tem muita cena 18+? No caso, Game of Thrones, tem bastante também. Tudo bem que Spartacus tem muito mais que ele. Por isso que eu usei de exemplo aqui. Mas é uma coisa que, olha, se você quer chamar assim, pode chamar. Estão me perguntando aí minha opinião quanto a isso? Olha, pode ser. Mas não necessariamente seria um negócio que você deveria taxar em toda a série. Tem cenas 18+, porque ninguém chama, honestamente, Spartacus de pornô com ação. É uma série aí, no caso, que o pessoal considera pesada em termos de sangue e cenas 18+, mas é isso. É uma série normal. Então por que um anime deveria ter um tratamento diferente? Só porque tem cenas 18+. De qualquer forma, é basicamente isso. Agora é aguardar aí como o protagonista vai ajudar essa garota na vingança dela e também ela explicar o que exatamente aconteceu com ela. E, bom, pros membros pedindo mais review de Kaifuku sem censura, eu devo fazer então esse episódio no final de semana, mas vai ser bem menor
do que o do episódio anterior. Esse aqui eu devo gastar uns 5 a 10 minutos no máximo. Mas bom, é basicamente isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Bom, Qual é a sua opinião agora? então, assim, eu não tô assistindo, gente, o anime, beleza? O que a gente tá assistindo mesmo É a análise dele esses mesmo, né? resumos que assim, ele tá colocando no canal dele. A gente já reagiu a dois. A dois, né? E também reagimos a esse, né? Eu acho que meio que eu concordo com o que ele falou no final. Porque no vídeo anterior a gente meio que chegou a comparar com alguns filmes pesados, né? Doce Vingança, né? Então. O negócio é bem pesado. Ó, tem Vikings também que é bem pesado, mas muita gente não sabe, né? É verdade. É bem. Eu acho que é bem mais pesado do que esse anime aí. Se for parar pra pensar, né? Tem umas partes. Sim, É. Então, que nem ele comparou também no final com outras séries também, e alguns filmes que realmente são pesados. Pode ser que tem. É que tem gente que não gosta, né? Tipo, de ver, assistir coisa muito pesada. Muito pesada sabe, mesmo. entendeu? Mas. Porque vira cada uma opinião polêmica, é uma. né? Vira uma polêmica. Realmente, olha, se eu vou sincerar, anime eu nunca tinha visto assim, entendeu? Eu também Pesado não. nesse nível aí que tá todo mundo falando, eu nunca tinha visto. Mas já assisti séries, né? Já assisti várias outras coisas também, já assisti Doce Vingança e várias outras coisas pesadas. Mas que nem eu falei, cada um tem a sua opinião. Tem gente Só que eu acho gosta que ainda esse anime ainda vai dar muito do o que que falar. falar, vai ser muito Já tá polêmico. dando o que falar e eu acho que conforme for lançando aí os episódios vai dar mais o que falar ainda. E é isso. Só que aí. eu acho que esse anime vai chegar numa parte que ele vai parar um pouco assim, sabe? Não vai ter muita polêmica. Daí depois vai voltando, eu acho que vai ser o assim. final dele vai ser mais polêmico. Eu não sei porque também não li o mangá. Então. Mas eu acho que, como ele falou também no vídeo, tem mais vingança ainda que vai acontecer. Então acho que o negócio, como o David falou, também vai dar muito mais o que falar aí mais pra frente. E agora, né, a gente quer a sua opinião. Deixa a sua análise aí, o que você tá achando. É acostumado a assistir coisas pesadas, ou não. curte, né? Se você tá curtindo o anime, né, se tá seguindo aí. Verdade, comenta se você leu o mangá também, comenta aí pra gente, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa mais sugestões aí pra gente trazer pra vocês. E se vocês chegaram até aqui e gostaram do vídeo, Muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback. Tamo junto, então. Até o próximo vídeo.